Amém, Senhor. Muito obrigada por esses momentos de intimidade contigo, Senhor, de adoração, Senhor, com os nossos irmãos. Obrigada, Senhor, porque esses momentos são incomparáveis, Senhor. São momentos que não trocamos por nada, Senhor. Nenhuma riqueza que este mundo pode dar, pode oferecer, pode se comparar. Não tem nem termos de comparação, Senhor. A maior riqueza é essa, poder te adorar. A maior riqueza é essa, Senhor, poder fazer carinho nos teus cabelos, olhar nos teus olhos, nos lançar em teus braços, como diz aquele louvor, te beijar. Muitos se escandalizam quando a gente fala isso. É só ler Cantares. Cantares não foi escrito só para Salomão, a esposa dele. Cantares tipifica, expressa o relacionamento nosso contigo, nosso noivo Jesus. O Senhor quer se deleitar em nós. Que nosso peito seja como duas torres de marfim para ti. Ah, Senhor, que nossos lábios destilem mel para ti, Senhor. Ah, Senhor, isso parece tão etéreo, tão estranho para aqueles que não querem intimidade contigo, Senhor. Mas é tão profundo, Senhor, poder tocar nas tuas mãos, sentir o calor dos teus dedos. Ai, nos embaraçar em teus abraços, Senhor. Subir montanhas contigo, correr pelos campos, sentir o cheiro das flores, passar a noite contigo. Ah, Senhor, quanto isso é profundo, Senhor. Quão profundo é poder desfrutar da tua presença, Senhor. O que mais nós queremos? O que mais nós queremos como noiva, Senhor? Poder desfrutar da tua presença, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela vida da levita Shirley, Senhor. Uma mulher de Deus que lidera o louvor com tanta unção, Senhor. Nos leva ao Santo dos Santos, a contemplar a ti, a contemplar a tua presença, Senhor. Obrigada pelo privilégio de adoradores teus, podemos balançar o incensário diante de ti. E esse aroma subir a ti, esse aroma da adoração. Porque esse é o sacrifício, a nossa adoração diante de ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Toda honra e glória ao teu nome, Senhor. Toma agora, Pai, esse momento também tão precioso, que é a tua palavra, Senhor. Que pode se comparar também à tua palavra, essa carta de amor, essa carta de encorajamento, de adestramento, de adorno. Na realidade, essa carta é um instrumento nas tuas mãos como oleiro para nos moldar segundo ao teu coração, Senhor. Muito obrigada pela Bíblia. Bíblia, nós somos Bíblia, sim. Não nos envergonhamos disso, Senhor. A tua palavra é preciosa demais. Nós amamos a tua palavra. E nos sentamos agora aos teus pés para ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo, pastora Patrícia. Fala com o pastor José Arthur. Fala com o obreiro Lucas. Com o diácono Zidalvi Ferrari. Com a diaconisa Shirley e Sérgio. O diácono Sérgio. Fala com teu filho, o Senhor Fábio. Fala com a tua obreira Soraya. Fala com cada um de nós. Fala conosco que somos servos. Servos, Deus, aqui agora todos nós somos servos. Todos nós somos iguais diante de ti, dependentes de ti, precisamos aprender de ti, não sabemos nada, nos sentamos diante de ti como crianças. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor. Dai-nos a simplicidade de um coração de criança que quer aprender mais e mais de quem pode ensinar, que é o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.
Amém, Jesus. Vamos abrir em 2 Reis, livro de 2 Reis. Capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Versículo 8. Hoje a palavra não vai ser tão demorada quanto foi no último culto. I promise. 2 Reis 6, de 8 a 33. Vamos lá. Vamos ler com calma. Então, 2 Reis 6, de 8 a 33. Diz assim. O rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. E isso ele enviou para prender um homem. Fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou até Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei?
Feri-los-ei, meu pai? Respondeu Eliseu: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem ao seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram, a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro. Disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Nós vamos aprender aqui com este texto muitos princípios de guerra espiritual. Antes de eu começar a ministrar no Senhor esta palavra, o Senhor estava me falando que ele estava até conversando com a diaconisa Shirley antes de começar o culto. E o Senhor estava falando ao meu coração que ele tem trazido muitas palavras sobre restauração de muros, sobre restauração de noiva, sobre estar separando um povo. Mas aí ele falou bem forte ao meu coração: eu estou trazendo uma palavra de preparação para a guerra espiritual. Porque não pense a noiva que eu estou levantando que não vai enfrentar resistência. Não pense a noiva que eu estou levantando que vai passar a fazer a minha vontade em águas tranquilas. Não pense que o inimigo está vendo isso tudo, está aplaudindo. Eu preciso preparar a minha noiva para ser também uma guerreira, para que possa permanecer de pé no meio dos ataques que estão vindo e virão. Não pense que a minha noiva vai ser restaurada para viver tranquilamente até a volta de Jesus. A tranquilidade e a paz vai estar em seu interior, mas virão muitas lutas por fora. Eis que vem dias de muitas lutas. E eu preciso preparar o meu povo. Eu preciso preparar a minha noiva,
que ao mesmo tempo que está adornada com vestes de linho puríssimo de santidade, precisa estar vestida com a armadura, consciente da batalha espiritual. Por isso eu trago esta palavra esta noite. Porque eu estou preparando uma noiva que é santa, mas que prevalece na guerra espiritual. Que não ignora os ardis do inimigo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O cristão precisa entender que há princípios nessa guerra espiritual que não podem ser ignorados. E vamos direto a esses princípios. Que estamos no meio de uma batalha espiritual, já sabemos. Precisamos aprender a permanecer firmes nessa batalha espiritual. Primeiro princípio que Deus nos mostra nesta noite é que nós não precisamos ficar debaixo de medo. Porque Deus, Ele entrega os planos do inimigo em nossas mãos, se nós estivermos sensíveis a Ele. No versículo 9 do texto que nós lemos, fala que o homem de Deus, que é o profeta Eliseu, mandava sempre dizer ao rei de Israel, para ele não passar por aquele lugar sozinho, porque o povo sírio, o povo inimigo com seu exército estava descendo para ali. E o rei de Israel jamais passava ali sozinho, mas ia com a sua tropa. E prevalecia vez após vez, não uma nem duas vezes. Porque havia um homem, um profeta sensível à voz do Senhor, para entregar os planos do inimigo. E no versículo 12 fala que o rei da Síria ficou perturbado, porque todas as vezes os seus planos eram frustrados, ele não conseguia chegar até o fim. E ele achou que havia algum espião de dentro do exército dele, mas o homem falou, não, existe um homem de Deus, que era o profeta Eliseu, que o Deus dele entrega o que o Senhor fala, rei da Síria, no seu quarto, na sua câmara de dormir. Nós não somos onipresentes, mas Deus é. E Ele entrega os planos do inimigo nas nossas mãos. Cabe a nós lutar. Cabe a nós seguir a direção e as estratégias do Senhor. Mas Ele entrega os planos do inimigo nas nossas mãos. Outro princípio que nós vamos ver é que o inimigo, ele nos cerca com estardalhaço, barulho e muitas armas assustadoras para nos amedrontar e nos paralisar. Lembra que eu chamei a atenção no versículo 14 ao 17, que o rei da Síria mandou para prender um homem, o profeta Eliseu. Ele mandou tropas, cavalos e carros. E durante a noite, porque o inimigo trabalha nas trevas, ele cercou, sitiou onde o profeta Eliseu estava. O inimigo, ele sempre vai usar muito barulho, com o intuito de nos amedrontar. Ele vai usar muito estardalhaço, mas por trás de todo aquele estardalhaço, todo aquele barulho, o problema não é tão grave, porque Deus está no controle. Só que Ele quer nos assustar, porque a maior arma do inimigo é nos paralisar no medo. Se ele conseguir que nós fiquemos presos ao medo, ele alcançou o seu objetivo. Quando ele lança tristeza, quando ele levanta muitos para falar contra nós, quando ele usa várias situações ao mesmo tempo, não é porque ele quer nos ver tristinhos chorando, ele quer nos paralisar no medo. Abre lá em 1 Pedro, deixa marcadinho, quem puder deixar marcado em sua Bíblia, 2 Reis. E abre na carta de 1 Pedro 3.
1 Pedro 3,14. 1 Pedro 3,14, olha o que diz. Diz assim, 1 Pedro 3,14. Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, significa que nós podemos sofrer por causa da justiça. Bem-aventurados, isto é, extremamente feliz sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. São ameaças, mas Deus não saiu do trono. Vai para o Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, diz assim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá ao mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não é pela ausência de ameaças, não é pela ausência de ataques, não é pela ausência de perseguição, não é pela imunidade às lutas, não. É pela paz que excede todo entendimento e está acima de toda e qualquer circunstância, reinando dentro de nós. E aí o nosso coração não se atemoriza. Marcos 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 28 a 29, diz assim. Marcos 9, 28 a 29, diz assim. Bom, vamos ler. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Significa que as armas, uma das armas que o inimigo nos dá no meio da batalha espiritual, para que todo medo seja lançado fora, é o jejum e a oração. Que Deus nos dá para ir contra o inimigo. Deus nos dá essa arma, a poder na oração e jejum. O inimigo quer que no meio do estardalhaço, no meio do barulho, no meio das ameaças, no meio dos muitos problemas ao mesmo tempo, nós fiquemos tão envolvidos com as circunstâncias e tão debaixo de temor, e esqueçamos que há uma paz que excede todo entendimento dentro de nós, que nos esquecemos até desta arma poderosa, que é a oração e o jejum, que expulsa toda essa casta de espíritos malignos que estão atuando por trás dessas circunstâncias. Outra arma, outro princípio dessa guerra espiritual é que Deus, ele desnorteia o inimigo para que esse não prospere em seus intentos contra nós. Veja que no versículo 17 e 18, voltando lá para 2 Reis 6, versículo 17 a 18, uma coisa muito importante que Eliseu fez quando ele viu que o moço dele estava apavorado porque tinha visto todas aquelas tropas inimigas cercando-os. Ele chegou, calma, calma. Ai, meu Deus, e agora? Não. A primeira coisa que ele fez foi, ele orou
Ele tranquilizou o seu moço, na certeza de que ele e Deus eram maioria, e ele orou. Porque, mais uma vez eu lembro, a oração é uma arma de guerra. E aí fala no versículo 18, que quando aquela tropa desceu contra Eliseu e contra o seu moço, ele pediu ao Senhor, Senhor, os fere de cegueira. O intuito de Eliseu não era ser mal, porque nós vamos ver mais adiante que Eliseu era um homem bom, ao ponto de dizer para o rei de Israel que deveria oferecer um banquete para essa mesma tropa. Eliseu era um homem bom, ele não queria que eles ficassem cegos como vingança. Ele apenas queria que eles ficassem cegos para que eles ficassem desnorteados e pudessem ser levados até o rei de Israel, onde eles poderiam se banquetear. Foi uma estratégia de desnortear o inimigo. Quando você vê que os espíritos malignos estão usando muitas pessoas e muitas situações para lhe aprisionar no medo, para lhe assustar, para lhe ameaçar, para dizer a você que não tem mais jeito, e agora está tanta coisa acontecendo, e agora? Peça ao Senhor, Senhor, fere eles de cegueira, Senhor. Desnorteia eles, porque o Senhor é muito bom nisso. Desnorteia os meus inimigos para que eles percam a direção e não acertem o alvo. Outro princípio dessa guerra espiritual que precisamos nos lembrar muito. Essa então é primordial, porque veja bem, todos aqueles que escolherem viver piedosamente nesses dias serão perseguidos. Não pense que o que está acontecendo com os nossos irmãos, aonde reina o islamismo, é privilégio deles. Não pense o Brasil, os Estados Unidos e todos os outros países que ainda não estão vivendo isso, que vão ficar aqui bebendo suquinho até Jesus voltar. Quando a palavra de Deus diz que nós reinaremos com Jesus, e como Jesus reinou aqui como homem? Foi bebendo suquinho ou foi enfrentando todo tipo de perseguição, de calúnia, foi chamado de endemoniado, foi perseguido, quase foi lançado de um monte, até morte de cruz. Nós vamos ser perseguidos. Todos aqueles que fazem parte desse povo que Deus está levantando para viver em santidade, tendo Jesus como Senhor. E aí nós vamos precisar nos lembrar muito bem desse princípio que vai ser falado agora. Presta atenção. Precisamos amar os seres humanos que se dizem nossos inimigos e que se levantam contra nós. Pois isso também é uma arma de guerra, sabendo que a nossa luta não é contra homens, mas contra espíritos malignos. Ah, pastora, isso eu já sei, está lá em Efésios, estou cansado de saber isso. Mas na hora do vamos ver, na hora do tete a tete, quando estão nos caluniando, quando estão nos levando a tribunais, quando estão dizendo que estamos com Beuzebu, quando estão dizendo que somos... Eu tive um pesadelo essa noite, não vou dar nome a ninguém, essa noite não, noite passada, em que eu e o pastor estávamos no meio de um local com muitos irmãos e muitas lideranças, e essa reunião era para honrar lideranças. E o Senhor me deu essa palavra logo depois deste sonho. E que eu, o pastor Zé Arthur e outras lideranças éramos acusados pelas lideranças que estavam à frente desta grande reunião. E muitas das lideranças lá foram honrados como príncipes, coroados pelas lideranças que estavam liderando essa reunião. Mas eu, pastor José Arthur e uma numerosa galera que estava lá,
fomos chamados de prostitutos. E fomos vestidos como prostitutos, colocados para fora do local. Nos colocaram num lugar com uma grama muito verde, e tinha uns bancos de cimento, e era assim uma grande galera sentadinha um do lado do outro, e ridicularizado por essas lideranças que riam de uma forma bem debochada de nós. Mas o interessante, o tremendo, é que tanto eu como o pastor Zé Arthur, como todas as lideranças que estavam lá, que estavam sendo ridicularizadas, estavam felizes, rindo e dizendo: Senhor, muito obrigada, porque aos olhos deles nós estamos vestidos como prostitutos. Mas obrigada porque nós não estamos com as vestes deles. Parece um sonho maluco, mas não é. Porque reinar com Jesus é não tomar a forma. Mas reinar com Jesus não é odiar aqueles que estão se levantando contra nós, mas amá-los. Vingança, revidar com a mesma moeda, pagar o mal com o mal contra seres humanos, não cabe a nós cristãos de verdade. Não cabe a um verdadeiro discípulo de Jesus. Assim como não cabia ao profeta Eliseu. Veja lá, em 2 Reis 6, versículo 13, disse: Ide vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Então Eliseu, o rei da Síria, estava querendo prender quem? Eliseu. Aí no versículo 18, pula para o versículo 18, fala: E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere-os, peço de cegueira. Feriu-os de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E depois, no versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Ora, esse podia ser o momento de vingança de Eliseu. Ah, é? Vocês vieram contra mim para me prender, para me matar? Pois é. Ai, rei de Israel, mata todo mundo. Mas não foi isso. Ele falou: olha, não firam a eles. Sirva uma mesa com pão, com água, para que eles comam e bebam à vontade e tornem ao seu senhor. E eles então comeram um banquete diante do rei de Israel. Isso já profetizava para que nós vamos ler agora. Abre lá em Lucas 6, deixa marcadinho em 2 Reis 6, e abre no Evangelho de Lucas 6. Vê se os textos que eu vou ler agora, vê se não é a mesma coisa do que nós acabamos de ler. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 36. Lucas 6, 27 a 36 diz assim: Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede. Se alguém levar o que é teu, é porque podem levar. Não entres em demanda. Versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto.
Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Isso é uma arma de guerra. Porque se você começa a agir com ódio e com vingança contra os seres humanos que se levantam contra você, você gasta energia e munição com as pessoas erradas. Gaste a energia e a munição que Deus te deu contra os espíritos malignos e ame os seres humanos. Porque a resposta branda, ela desvia o furor. Amar os inimigos humanos é um mandamento, não uma sugestão. Ainda que nos façam mal e até nos despojem, podemos nos alegrar em Deus e abençoar essas pessoas, orando por elas, para que os que assim agem conosco sejam alcançados por Deus. Nós temos exemplo de Estevão, que foi apedrejado até a morte, dizendo que eles fossem perdoados por Deus, que Deus se lembrasse deles e os perdoasse. Nós temos o próprio exemplo do Senhor Jesus. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E tantos outros. E o próprio Eliseu, que mandou o rei de Israel oferecer um banquete para aqueles que estavam querendo prendê-lo e matá-lo. E nós vamos escolher fazer o quê? Ah, mas eu não posso levar desaforo para casa. Como assim? Eu vou deixar eles fazerem o que querem? Não. Eu preciso fazer alguma coisa. A justiça é de Deus e não nossa. Cabe a nós orarmos e lutarmos contra espíritos malignos. Nós não temos inimigos humanos. Outro princípio dessa guerra, volta lá para 2 Reis 6. Ainda que os espíritos malignos recuem, eles não desistem facilmente. Podes crer, eles vão voltar a atacar com outras estratégias. Veja lá do versículo 24 ao versículo 30 de 2 Reis 6, versículo 24 ao versículo 30, diz no 24 que o rei da Síria voltou a atacar Israel em Samaria. Qual foi a primeira estratégia que o rei da Síria usou antes de atacar novamente Samaria? Foi atacar o povo ou atacar o profeta? Atacar o profeta. Porque a primeira coisa que o inimigo tenta fazer é calar a voz profética. Porque sem profecia, o povo se corrompe. Ferirei o pastor e dispersarei as ovelhas. Então a primeira estratégia do inimigo foi tentar prender e matar Eliseu. Se nós calarmos a voz profética, nós vamos prevalecer. Mas como não deu certo, porque o amor prevaleceu, então a segunda estratégia foi secar as fontes de alimento. Lá eles usaram tropas para cercar Samaria. Hoje o inimigo usa as pressões da vida, a correria do dia a dia, o desânimo, as afrontas, as circunstâncias adversas,
as calúnias, as injustiças para nos cercar. E se nós fixarmos os nossos olhos neste cerco e pararmos de orar, pararmos de ler a Bíblia, pararmos de adorar a Deus, pararmos de nos importar em ter comunhão com o corpo de Cristo e não começarmos a não fazer essas coisas na mesma intensidade, no mesmo amor, na mesma dedicação como antes, é porque as fontes estão se secando. E se as fontes se secarem, fica muito mais fácil dele nos fazer paralisar no desespero. Fica muito mais fácil dele nos desestabilizar emocionalmente. Fica muito mais fácil dele nos induzir a fazer escolhas fora da vontade de Deus e a tomar atitudes insanas e sem sabedoria e equilíbrio de Deus. Em meio a esse desespero, com as fontes secas e cercados pelas pressões da vida, nós ficamos mais susceptíveis a comer comida indevida. Porque o povo de Samaria entrou em tal desespero que eles começaram a comer jumento, cabeça de jumento, foi para esterco de pomba e acabou comendo criança. Canibalismo. É o desespero. Paramos de comer comida pura de Deus e passamos a comer comida estragada. Esterco das trevas. Quando nós deixamos que os princípios deste mundo, que os afazeres deste mundo, que tudo que este mundo nos oferece, e eu não estou falando para não cristão, estou falando para cristão. Quantos cristãos começaram bem orando, abria mão até do sono, de umas horas de sono para orar, não passava um dia que não orasse, que não lesse a Bíblia, que não buscasse ao Senhor, que não adorasse ao Senhor, que não falasse de Jesus para alguém. Mas vieram as pressões, os envolvimentos deste mundo, as necessidades acima de Deus. Tem uma frase da Helena Tanuri, eu estou sempre falando porque eu ando lendo muito sobre a pastora Helena Tanuri, o que ela tem colocado. E diz que quando nós colocamos as necessidades acima de Deus, nós trocamos a primogenitura pelo prato de lentilha. Ah, pastora, mas eu tenho necessidade, todos nós temos. Mas elas não podem estar acima da nossa busca a Deus. Porque quando nós colocamos as necessidades deste século, desta vida, acima de estar aos pés buscando ao Senhor, nossas fontes secam. Estamos cercados a tal ponto que nos desesperamos de fome e sede e passamos a comer esterco sem perceber. Quando não paramos, começamos a devorar uns aos outros. Lembra daquele versículo? Cuidado para que não devorais uns aos outros. É isso. É uma estratégia de guerra. Outra estratégia de guerra ainda está em 2 Reis 6, versículo 31. Diz assim, vamos ler lá, versículo 31. Disse o rei, assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eu me pergunto, que culpa tinha Eliseu do rei da Síria e as tropas sitiarem Samaria e as fontes se secarem e eles ficarem com tal fome e entrarem em desespero? Que culpa tinha Eliseu? O inimigo tenta plantar no coração dos cristãos que Deus está indiferente às suas necessidades e por isso tudo está acontecendo. Mas, pastor, aqui ele está culpando Eliseu, não Deus. Então, vai lá para o versículo 33, olha o que diz. Falava ele ainda com eles, o mensageiro do rei de Israel falava com Eliseu,
Quando lhe chegou o mensageiro, disse o rei. O mensageiro falou para Eliseu, disse o rei, eis que este mal vem de quem? Do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Quando o rei de Israel se propôs a atacar Eliseu, na verdade, no seu íntimo, ele estava querendo dizer, eu estou desacreditado de Deus. A culpa é de Deus. Eliseu, aquele era um profeta, ele representava a Deus. Por isso o rei de Israel começou a culpar Eliseu pela fome que estava assolando Samaria. Eliseu foi até ameaçado de morte, mas no fundo, a revolta desse rei era contra Deus. O inimigo, ele quer tentar gerar revolta no coração do cristão contra Deus. Não, pastora. Que isso, pastor? Eu jamais vou chegar para Deus e falar que a culpa é dele. Eu nunca penso isso. Sabia que uma forma de expressar essa revolta contra Deus é a apatia? A comodidade, o não fazer nada que Deus está mandando, deixar sempre para depois, não dar primazia à palavra dele. Isso também é uma forma de se revoltar contra Deus. É a desobediência. Nós não podemos ser apáticos ao que Deus está nos mandando fazer e falando ao nosso coração. Porque no momento que nós somos indiferentes e apáticos, deixamos sempre para depois. Quando eu tiver melhor financeiramente. Quando eu tiver com a minha casa estabilizada. Quando o meu casamento estiver estabilizado. Quando eu tiver os meus filhos. Quando eu tiver o meu carro. Quando eu tiver mais saúde. Significa que no fundo você acha que Deus não está no controle e que tudo que está lhe acontecendo é culpa dele. Então, quando ele, já que ele não está fazendo nada, quando eu conseguir resolver os meus problemas, eu faço o que ele está mandando. Isso é um tipo de revolta. E isso é uma estratégia do inimigo. Outra estratégia, está lá em Salmo 78. Abre lá em Salmo 78. Já estou caminhando para o finzinho mesmo. Salmo 78, 14 a 19. Olha o que diz. Salmo 78, 14 a 19. Diz assim. Guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. Olha que Deus maravilhoso. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Não quero isso que o Senhor está dando, não, Senhor. Tem que ser conforme eu quero. Porque eu sei o que é bom. O Senhor não sabe, não, Deus. O que o Senhor está dando não está bom, não. Tem que ser como eu quero, do meu gosto. 19. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Não quero comer no deserto, não, Deus. Eu quero comer na relva, na graminha verde, com borboletas e flores. É quando nada é suficiente. Quando só há insatisfação gerando revolta, nada está bom. E quando nada está bom, é uma porta aberta para entrar o espírito de ganância. E não viver o que está escrito em Filipenses 4:11. Abre lá, Filipenses 4:11. A insatisfação contínua é uma estratégia de guerra para nos paralisar. Filipenses 4:11 diz assim: digo isto não por causa da pobreza. Sabe quem está falando isso?
O Zé da esquina? Apóstolo Paulo. Ele mesmo. Digo isto, não por causa da pobreza. Significa que ele passou pelo quê? Pobreza. Porque aprendi a viver contente, satisfeito, em toda e qualquer situação. Versículo 12. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Isso é ser experimentado. Tanto de fartura como de fome. Ele também passou fome e fartura. Assim de abundância como de escassez. Tudo, isto é, tudo isso que eu falei, posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo aprendeu a comer tanto na relva como no deserto. E aprendeu a achar tudo gostoso. Porque tudo que vinha de Deus era bom, não tinha que ser conforme o gosto dele. Precisamos aprender a ter a alegria do contentamento, gerando uma simplicidade de gratidão. Porque a ingratidão é uma estratégia do inimigo para nos tirar da vontade de Deus. Outra estratégia está em versículo 31 a 32 de 2 Reis, volta para lá. Já estou no penúltimo item, penúltima estratégia de guerra. Versículo 31 a 32 de 2 Reis diz assim. Diz que o rei da Síria queria matar a cabeça de Eliseu, queria matar Eliseu. Então, diz assim no 32, estava, porém, Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, enviou ao rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos. O que ele disse? Vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro. Satanás sempre manda os seus mensageiros na frente. Fechai-lhe a porta e encurrai-o com elas. Isso é uma estratégia de guerra. Feche a porta do seu coração para as mensagens e acusações enganadoras. Feche as portas do teu coração para as ameaças e calúnias dos mensageiros das trevas. É você quem fecha as portas do teu coração e empurra essas mensagens para longe de você. Elas não são agasalhadas dentro do teu coração. Elas não fazem ninho dentro do teu coração. Elas podem continuar sendo feitas do lado de fora da porta do teu coração, mas elas não encontram lugar dentro da porta, dentro do teu coração. Elas não entram pela porta, porque a única coisa que está no teu coração, que diz lá, habite ricamente a palavra de Deus no teu coração. Por isso a importância de estar se enchendo da palavra de Deus. Para que não haja lugar para essas mensagens demoníacas dos espíritos malignos que são enviados para nos amedrontar. Outra estratégia é que a misericórdia e o amor de Deus suplanta todas as nossas debilidades. Vai lá para 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. 2 Reis 7:1, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Apesar da debilidade do rei de Israel que tentou matar Eliseu, apesar da debilidade do povo que se deixou levar pelo desespero e deixou que as suas fontes fossem secas, apesar da debilidade do povo e do próprio rei de Israel, Deus foi misericordioso e trouxe a eles farinha e cevada em abundância.
Deus sempre vai mandar suprimento a despeito das nossas debilidades e a despeito das afrontas e revoltas que muitas vezes agimos contra Ele. E Ele nos ensina mais uma vez o quê? Se Ele nos ama a despeito das nossas debilidades, nos nossos momentos de revolta e de azedume, quanto mais nós não devemos amar todos que se levantam contra nós. E 2 Reis 7,16 fala assim: então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Se cumpriu o que Deus falou que aconteceria. E por último, agora é a última estratégia que nós vamos falar nesta noite. É o que nós lemos em 2 Reis 7, versículo 2, e depois 17 a 20. Este é o último texto que nós vamos ler hoje. 2 Reis 7, versículo 2 diz assim: porém o capitão a cujo braço o rei se apoiava, o rei da Síria, né? Não, ao rei de Israel. Capitão do rei de Israel, não é do rei da Síria não, do rei de Israel. Porém o capitão, a cujo braço o rei de Israel se apoiava, respondeu ao homem de Deus, isto é, Eliseu: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém não comerás destas coisas. Quando Eliseu falou que tinha sido enviado pelo rei de Israel, olha, apesar da afronta do rei de Israel, ele achar que Deus não estava vendo, que Deus não se importava, que só podia se esperar isso mesmo de Deus, a misericórdia e o amor de Deus é tão grande que apesar dessa debilidade do rei de Israel, ele vai trazer farinha e cevada em abundância. Aí o capitão chegou para Eliseu e falou: ainda que se abram janelas no céu, isso não vai acontecer. Ele duvidou em seu coração. E aí Eliseu falou para ele: você vai ver, mas você não vai comer. E aí no versículo 17 a 20 de 2 Reis 7 fala: deram o rei a guarda da porta ao capitão, em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta. Quando Deus derramou aquela farinha, aquela cevada, o que aconteceu com esse capitão que duvidou? O povo atropelou ele na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descer a ele. Ele viu, mas não pôde comer, porque ele morreu atropelado pelo povo. Quando escolhemos deliberadamente, mesmo que camuflado de apatia, de comodidade, não crer e viver as promessas de Deus, em toda a sua fidelidade para conosco, isso vai gerar morte espiritual progressiva, até que nós vamos parar de nos alimentar dele. Pode estar tudo vindo contra você, mas se Deus falar: eu vou derramar no meio do deserto, eu vou derramar no meio do exército inimigo, eu vou derramar no meio das adversidades, eu vou derramar do meu pão, eu vou alimentar vocês, eu vou sustentar vocês, eu vou firmar os pés de vocês, eu vou cuidar de vocês, mesmo no meio da perseguição e das adversidades. Se nós não confiarmos, nós vamos morrer. Vamos ver o livramento na vida dos outros e não vamos ver na nossa vida. É tempo de nós entendermos que a guerra é feita de estratégias e princípios. Não podemos brincar de guerra. Não podemos brincar de guerreiros. Não podemos ignorar os ardis do inimigo. Amém? Que Deus continue falando com você nesta noite, durante esta semana. Homem e mulher, guerreiro de Deus. Noiva guerreira de Deus. Que Deus continue falando com vocês. Deus os fortaleça e os abençoe no poder do seu amor e do seu nome. Em nome de Jesus.
Amém e amém. Amém. Liguem aí, vamos orar.